No livro de Apocalipse, capítulo 11, Deus diz que já existe um tempo determinado para serem julgados os mortos. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro de Apocalipse tem 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. Com os 2 versículos que vamos estudar neste vídeo, vamos concluir o capítulo 11. Portanto, 50% dos capítulos do livro de Apocalipse já estudados. Olha como está rendendo o nosso aprendizado. E todos os versículos estudados até agora, os vídeos estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a leitura dos 2 versículos que vamos estudar neste vídeo. Apocalipse capítulo 11, versículos 18 e 19. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Como eu sempre digo em todas as aulas, nós estamos estudando o livro de Apocalipse numa visão futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. Por quê? Porque nós não encontramos na linha do tempo, na linha da história, nenhum fato como este registrado neste texto. Outro detalhe importante é que existem 2 possibilidades de interpretação para o texto: a interpretação literal e a interpretação simbólica. Tudo vai depender do contexto. Lembrando que contexto é aquilo que vem antes ou depois do texto. Dito isto, vamos para a primeira parte dos versículos que vamos estudar neste vídeo, 18 e 19. A parte estudada eu sempre vou destacando, deixando na cor amarela. Na verdade, as nações se enfureceram. Existe um paralelo no Antigo Testamento, é o Salmo número 2. É muito parecido com o texto que estamos estudando. Vamos ler o Salmo 2? São 12 versículos. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão.
Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Percebeu o paralelo entre o que João escreveu no livro de Apocalipse e o Salmo número 2? Portanto, o Salmo número 2 se cumpre aqui, é um salmo escatológico também. Observe a continuação do texto. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Ira de quem? Ira de Deus. Nós já aprendemos que esta ira de Deus, ela tem o objetivo disciplinar. Esta ira tem o objetivo de levar o ser humano ao arrependimento. Nós sabemos que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Portanto, precisamos aprender isto. A ira de Deus é uma ira disciplinar. É uma ira que tem objetivo de correção. Observe a sequência. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão. Outro ensino importante do texto, ora, se Deus vai julgar os mortos, cai por terra aqueles que ensinam que as pessoas mortas estão inconscientes, deixam de existir após morrer. Não, o que deixa de existir após a morte é o corpo físico, mas a pessoa continua viva, continua consciente. E nós aprendemos que existem dois destinos. Ou a pessoa vai para o paraíso, que está debaixo do altar de Deus, como também já aprendemos, ou vai para um lugar de tormento e fica aguardando lá até o dia deste juízo. Este lugar de tormento, Sheol, Hades, que foi traduzido como inferno, é um período intermediário, até que aconteça este julgamento. E observe que neste julgamento, para os mortos, existem aqueles que receberão galardão. Sabemos que não somos merecedores, que a nossa salvação é pela graça, é pela morte expiatória de Jesus, mas Deus faz questão de dar galardão para os seus servos. Observe a continuação do texto. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas. Quando nós estudamos as Escrituras, a Bíblia, nós vemos que sempre Deus teve servos. Sempre nós vamos encontrar homens, mulheres tementes a Deus. Temos os profetas do Antigo Testamento, mas o texto vai além. Observe a sequência. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Podemos afirmar que aí está envolvida a igreja. A igreja é chamada de santa, porque vive separada do pecado, não é perfeita. Santo aí é no sentido de separado do pecado. Portanto, este galardão não é só para os profetas de Deus do Antigo Testamento, os servos de Deus do Antigo Testamento, os santos, os servos de Deus do Novo Testamento, não. É para os dias atuais. Existem milhares e milhares de pessoas que servem a Deus, que representam Deus aqui na terra, que anunciam a sua palavra. Estas pessoas serão contempladas por Deus. Olha a sequência.
Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Veja, independente de classe social, o evangelho é para todos. É para o militar, é para o civil, é para o rei, para a rainha, para o príncipe, para o camponês, para o trabalhador, para a trabalhadora, para a dona de casa, para o político também. Todos podem participar desta grande salvação. A graça, a morte oferecida por Deus, o sacrifício oferecido na cruz do Calvário é para todos, independente de ser grande ou pequeno. Olha que coisa maravilhosa que é a salvação. Todos participarão, todos os que temem a Deus, os que têm compromisso com Deus, serão recompensados, serão premiados. Observe a sequência. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Agora, um detalhe importante: essa destruição não significa aniquilação. É destruição do corpo físico. É a morte física. Porque, como nós já vimos no começo, quando a pessoa deixa o corpo, ela continua consciente. Para destruir os que destroem a terra significa que essas pessoas sairão do corpo, morrerão, mas ficarão aprisionadas, ficarão no inferno, no Sheol, no Hades, aguardando o dia do julgamento. É isso que o texto está nos ensinando. Vamos agora para o último versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. A interpretação aí deve ser simbólica. Quando nós estudamos o Pentateuco, nós vemos que Deus deu para Moisés a planta do tabernáculo, ele fez tudo conforme Deus determinou. Ali era físico, mas simbolizava as coisas espirituais. Portanto, esse trecho deve ser interpretado, este santuário de Deus, de forma espiritual, porque Deus é espírito. Observe a sequência. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. De novo, a interpretação deve ser simbólica, no sentido espiritual, não física, como nós vemos lá no Pentateuco, como eu já citei aqui Moisés, que recebe de Deus para construir todas as peças do tabernáculo. É desta forma que os intérpretes, pessoas piedosas, comprometidas com a palavra de Deus, interpretam. Vamos para a conclusão. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Também de forma simbólica, é um artifício literário para mostrar o poder de Deus. Isso nós vimos acontecer lá no Monte Sinai, quando Moisés recebe a lei, quando Moisés ouve Deus falar. Nós vemos lá relâmpagos, trovões, terremoto. Ali foi de forma literal, mas nesse caso aqui os intérpretes entendem que se trata, como eu disse, de um artifício literário para mostrar a grandeza, o poder de Deus, onde toda criatura não resiste, onde leva todas as criaturas a sentir medo, temor, tremor, quando realmente há esta manifestação. Temos também os que interpretam de forma literal, nós respeitamos, mas a maioria interpreta de forma simbólica o texto.
Na próxima aula nós já vamos começar o estudo do capítulo 12 do livro de Apocalipse. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando. Copie o link que eu deixo aí na descrição, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.